Saudações filosóficas, professor Kraus chegando para aquele papo esperto, e esse papo é um daqueles assim muito, mas muito necessários e urgentes. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para a sociedade brasileira e a gente olha também ao redor do mundo, infelizmente ainda nos deparamos com a persistência do racismo. A gente ainda tem que lidar com sequelas aqui no nosso país, assim como a gente vê em outros países, daquilo que se convencionou chamar de racismo estrutural, além da intolerância religiosa. Então, os debates a respeito da condição social do negro, esses debates, eles são muito importantes para que a gente possa, de fato, resistir e, além de estabelecer uma resistência, para que nós possamos trazer dignidade, trazer respeito e trazer humanidade para pessoas que historicamente sofreram e continuam sofrendo com processos de desumanização. A gente veio de, recentemente, parece que faz muito tempo, mas não faz, um Black Lives Matter, ou aqui no Brasil, a gente vê a persistência de violências contra os afro-brasileiros. Então, assim, esses debates, eles são necessários. Só que muita gente, além de negar a existência desses problemas na sociedade, muita gente não conhece obras e autores, talvez até porque são autores de pele preta, que trazem uma visão, que trazem um olhar para lá de lúcido sobre essas questões sociais. E um desses pensadores é justamente o Frantz Fanon. Nós produzimos esse vídeo aqui, intitulado Pele Negra, Máscaras Brancas, numa homenagem e também por se tratar justamente desse conteúdo. A gente vai aqui passar nesse vídeo pelos principais pontos discutidos por esse autor nessa obra que todo mundo deveria ler. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer a você é que nós estamos numa sociedade que, por mais que tenha acesso à informação, por mais que seja uma sociedade conectada e que a gente tenha uma propagação de conteúdos dos mais diversos, nós ainda nos pegamos diante de problemas gravíssimos que acabam atingindo populações inteiras, nas mais diversas cidades brasileiras, nos 4 cantos desse país e em outros países. E o Frantz Fanon é um pensador muito importante para que a gente possa ter um debate mais lúcido e mais humano. Então, tá preparado? Vamos seguir para esse papo sobre pele negra, máscaras brancas? Vamos nessa. Solta a vinheta. Nascido em Fort-de-France, na Martinica, Fanon cresceu em um ambiente de colonização e racismo, experiências que moldaram profundamente sua perspectiva sobre a opressão e a luta dos povos colonizados. Após estudar na Martinica e na França, onde teve contato direto com o racismo na metrópole, Fanon se formou em medicina e psiquiatria. Sua formação o levou a compreender as implicações psicológicas da colonização e da opressão racial. Em 63, Fanon foi enviado para trabalhar na Argélia, então colônia francesa. Lá ele testemunhou em primeira mão a brutalidade do sistema colonial e a maneira como os argelinos eram tratados como cidadãos de segunda classe. Essa experiência o inspirou a escrever sua obra mais conhecida, Pele Negra, Máscaras Brancas, em que explora a psicologia dos colonizados e a busca por uma identidade não subjugada pelo domínio branco. Por sinal, o nosso primeiro ponto é justamente a psicologia da colonização. Um ponto que é abordado, discutido com maestria por Frantz Fanon nessa obra. Ele vai dizer que a colonização, ela trouxe sequelas psicológicas para os povos colonizados, no que diz respeito à sua autoestima, no que diz respeito à sua visão de mundo e a sua atuação na sociedade. É como se um sentimento de profunda inferiorização tivesse acometido essas populações, inclusive trazendo sequelas não só psicológicas, mas culturais e sociais. Um segundo insight importante é justamente a ideia das máscaras brancas. Fanon, diante dessas sequelas que eu acabei de mencionar, ele vai dizer que os negros, para poderem ser aceitos,
e para se sentirem assim confortáveis na sociedade, eles vão acabar utilizando essas tais máscaras brancas, que são características, traços, comportamentos tipicamente dos brancos e não dos pretos. Essa adoção de traços da identidade branca é tratada pelo autor como justamente uma maneira de tentar se encaixar, de tentar se adequar a essa sociedade. Esse processo acaba também estando conectado, segundo o autor, a uma negação e até mesmo um sentimento de ódio por parte dessa população de pele preta com relação às suas origens e às suas próprias características. Então não se trata simplesmente de se inferiorizar, não se trata apenas de tentar aderir àquilo que pertence ao branco para poder ser aceito. Pode surgir também, segundo Fanon, essa repulsa dos pretos com relação àquilo que é genuinamente deles. Isso também tem uma conexão com uma forte ambivalência racial. Os indivíduos inseridos numa sociedade racista, por exemplo, eles ficam diante desse dilema: se adequar a esse padrão, a esse parâmetro da cultura dominante e do povo dominante, ou aderir àquilo que é parte da sua própria história, do seu povo e da sua ancestralidade. Fanon também aproveita a obra para denunciar todo o processo de brutalidade que foi imposto pelos colonizadores aos colonizados. A gente tem, segundo Fanon, uma negação da própria humanidade desses povos, que não foram tratados como gente, mas que foram tratados como objetos, ou apenas como mão de obra, força de trabalho e ponto final. O livro também traz um forte apelo à luta pela libertação. O valor e a relevância, desse antirracismo, porque deve existir esse movimento na sociedade de rejeição ao racismo e ao colonialismo, e a rejeição e quebra das máscaras brancas. Fanon deixa muito claro que não é uma necessidade a adesão a tais máscaras. Isso é uma construção social de uma sociedade desigual, preconceituosa e extremamente racista. Por fim, o autor traz à tona essa discussão da necessidade de uma reconstrução da identidade negra. Um processo que não vai mais contar com a contaminação e a influência de outras culturas. Na verdade, o que o autor propõe é que os negros abracem plenamente a sua identidade e a sua história. Então, Frantz Fanon, como foi dito, é um pensador fundamental. E essa obra é uma obra que todo mundo deveria ler, de verdade. Não é uma força de expressão. Até para que a gente entenda que existem cores diferentes, culturas diferentes, mas não precisamos colocar nenhuma delas e nenhum povo numa escala hierárquica. Talvez essa seja uma das grandes mensagens trazidas pelo autor. Nesse momento, caso você não seja inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí o teu like, deixa aí também as tuas impressões, o teu feedback nos comentários. O seu engajamento é muito importante para que esse conteúdo se torne ainda mais visível para outras pessoas. E eu quero também motivar você a compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que vão adorar essa mobilização das ciências humanas aqui nessa rede social. Um grande abraço e até o próximo papo.